Fala pessoal, vamos aqui Lei 14382, série parte de RTD. A RTD vai ser um episódio legal, né? Porque ele teve bastante mudança teleológica. Os outros tiveram muitas mudanças pontuais. O RTD ele teve uma mudança na sua própria essência. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tinha no RTD? A gente falou na aula passada dos livros, mas os artigos principais, focos do RTD, são as suas atribuições, constantes no artigo 127 e 129. Lá existiam muitas atribuições que não existiam na prática. Ninguém conhecia na prática. Doutrinadores tentavam trazer à tona essas tradições antigas para a prática odierna, mas não acontece, não acontecia. Eu lembro que eu estudei por alguns cursinhos, como o VFK, CERS, e nesses cursinhos, quando chegavam nessas atribuições meio nebulosas, eles tentavam explicar direitinho como é que funcionava, mas na prática não ocorria. E, para a gente que estuda, quando a gente pega o rol do artigo 127 e o rol do artigo 129, fica muito confuso. Por quê? Porque são atribuições não factíveis. São atribuições que a gente não consegue ter não consegue tê-las palpavelmente, né? Aí o que a 14382 fez? Ela deu uma atualização nessas atribuições, tirando atribuições que não são usadas e colocando atribuições de uma forma mais organizada e, por fim, adicionando uma atribuição que acaba mudando até a finalidade do próprio RTD, né? Mas vamos lá, a gente tem funções no RTD. A gente tem as funções registrárias, que ele vai registrar títulos e documentos. A gente tem funções também de registrar mais de documento estrangeiro, função de notificação extrajudicial, enfim. A gente vai tratar agora das funções registrárias e as modificações que vieram pela 14382. Funções registrárias. A gente falou na aula passada que temos a função registrária pública e a função registrária que a gente chama de pública com caráter privado. Por quê? A gente tem um registro público de caráter público, ou seja, ele vai ter uma cognoscibilidade para terceiros e a sua cognoscibilidade afeta ao registro para sua própria função, que é trazer conhecimento de terceiros sobre esse registro. Só que a gente também tem a função publicitária privada, né? Ele é um registro público, mas pode ser registrado documentos privados para fins de mera conservação. A função registrária privada, ela teve um tratamento bem específico, e a gente vai falar dele. E a função registrária pública teve uma alteração quanto à sua própria essência. Mas vamos lá. Primeiro, artigo 127 e 129. Revogaram-se algumas questões que não ocorriam na prática e não são atinentes ao RTD, como, por exemplo, o penhor de animais não pecuários. Penhor de animais pecuários vai para o RI. Os não pecuários iam para o RTD, mas na prática não existe. Aquela mesma coisa do penhor comum. Quem faz penhor comum hoje, né? É bem difícil de ver. Questão de caução e tudo mais. Algumas partes foram revogadas. Mas o que importa é que o RTD, agora no artigo 129, mais especificamente falando, trouxe uma função nova, que é o registro de constrições administrativas e judiciais. Se mexe, inclusive, na própria essência do RTD. Quando a gente junta esse artigo do registro de constrições administrativas e judiciais com o incremento do livro A, B, C, D, E, F, com o incremento do livro quanto às matrículas dos móveis, quando a gente junta esses dois, a gente percebe que está trazendo a finalidade do RTD um registro mobiliário. Claro que não vão ser todos móveis que vão ter registro lá e tal, mas o intuito é utilizar os móveis que podem ser utilizados como garantias, que podem ter constrições judiciais e administrativas sobre eles, como uma forma centralizada de gravames.
Claro, não vou ter uma cama aqui, eu não vou dar ela em garantia em nada, então eu não vou ter uma matrícula para ela. Mas os móveis como maquinários, de indústrias, é, enfim, móveis em geral, eles vão poder ter sua matrícula própria no RTD e vamos poder até juntar pela Central Nacional de Gravames as garantias imóveis e as móveis em cima dentro de uma pessoa só. Unir essas garantias dentro de uma pessoa só para até uma fácil consulta. Mas o que a 14382 trouxe especificamente? Ela adicionou esse artigo aí quanto aos gravames judiciais e extrajudiciais. Nesse ponto, ela já quis deixar claro que as CDAs, as cédulas da dívida ativa, elas não são, apesar de serem gravames administrativos, né, constrições administrativas, elas não necessitam de ir a registro para que se presuma-se a fraude constante no CTN. Já quiseram deixar claro para depois do RTD não quiser usurpar essa função. Resolveram aquela guerra que já tinha sido resolvida e com a medida 1085 ela voltou, só que agora a guerra foi resolvida de novo, que é a questão de registro quanto a veículos. Os gravames de veículos. Antigamente era o duplo registro, RTD e Detran. Depois a jurisprudência falou, não, só no Detran não precisa de registro no RTD. Medida provisória 1085 falou, não, qualquer um desses dois, de novo, na verdade seria até um duplo registro, um de fins administrativos e outro publicitário, até porque no Detran você não consegue ter acesso facilmente aos gravames de um veículo, né? Só que a Lei 14382 tirou de novo do RTD. Ficou esse registro de veículos, de gravames sobre veículos com o Detran tão somente. Teve uma questão também do arrendamento mercantil, mas a gente não vai entrar nela, mas saiba que foi tirado também do RTD. Mas lembre, a gente tem que lembrar da função subsidiária do RTD, qualquer documento que não é registrado em outro local vai ao RTD. Enfim, quanto a essas atribuições, a gente percebe um novo RTD sendo criado para controlar questões de gravames, de restrições quanto aos bens móveis. Claro que a gente já tinha o penhor, a caução registrado no RTD, só que agora, criando-se uma matrícula, e eu espero que essa matrícula siga os ditames do provimento, eu acho que é o 141, ou é o 139 do CNJ, que fala sobre as matrículas as matrículas imobiliárias a nível nacional. Espero que eles sigam esse ditame, não criam uma matrícula para o cartório e sim uma matrícula a nível nacional, com inclusive a identificação CNS, o Cadastro Nacional das Serventias. Enfim, criando-se essa matrícula, a gente percebe essa centralidade agora, apesar de já haver antes a questão do registro de gravames, essa centralidade dos gravames sobre os móveis, os bens móveis no RTD. Agora o segundo ponto, questão de prazo desses registros. Antigamente a gente tinha 20 dias para registrar. Se não registrasse o documento em 20 dias, seria tido como eficácia, ele começaria a valer a partir do registro. Se fosse registrado antes dos 20 dias, retroagiria a data da lavratura do documento. Como é que está ocorrendo agora? Agora não, perdão, continua com os 20 dias, só que a partir do mês 1 de 2024, que foi essa vacácio do artigo 130, como é que irá ocorrer? Não terá mais prazo de 20 dias, para essa questão de efeitos de registro vai ser a partir do momento do registro. Onde que vai se registrar? A gente tinha muitos registros dúbios, né, em duplo local. Agora, se registra em um só local. Qual seja? Que local vai ser esse? Se as partes domiciliarem na mesma circunscrição, da circunscrição, não tem problema. Agora, se as partes se domiciliarem em circunscrições distintas, você registra apenas em uma delas. Você não precisa registrar nas duas. E se houver devedor ou garantidor, você vai escolher o do domicílio do devedor e garantidor. Resumindo, no mesmo domicílio, na mesma circunscrição, registra nesse domicílio. Distintas, você pode escolher. Todavia, se tiver um devedor ou um garantidor, você vai registrar no devedor e garantidor para um controle centralizado, né, desses gravames. Por fim, nessa questão dos prazos, não se necessita mais o reconhecimento de firma.
tinha até a questão da procuração ainda precisar da questão da firma reconhecida, só que foi revogado. Agora os documentos não necessitam de reconhecimento de firma, salvo os físicos, e creio que essa disposição foi até meio equivocada, podia ter estendido aos eletrônicos, mas enfim, salvo os físicos que dizem respeito à exoneração ou quitação de uma dívida. Aí nesses precisam do reconhecimento de firma. Por fim, a gente tem o artigo 129A, registro publicitário, efeitos perante terceiro e público, registro público, mas privado, só para você. Como é que funciona esse 129A? Como é que ele ficou disposto com a alteração da 6.015? O requerente apresenta documento ou um conjunto de documentos, e esse conjunto será passível de um único registro, ao contrário do registro para fins perante terceiros. Apresenta esse documento ou esses documentos para registro para mera conservação. Mera conservação. Quem pode ter acesso a esses documentos posteriormente? Somente o próprio requerente. Só que a lei põe a salvo o seguinte: o requerente pode deixar, que vai ser via SERP, né, disponibilizado preteritamente, já com autorização e tudo, esses documentos para alguns órgãos que tenham pertinência com aquele documento. Ele já deixa autorizado lá no SERP e esses órgãos podem ter acesso a esses documentos lá registrados. Quem mais pode ter acesso? O requerente e quem ele autorizar previamente, os órgãos que ele autorizar previamente. Quem mais pode ter acesso? Qualquer um mediante determinação judicial. Se teve uma determinação judicial, o juiz está falando que pode acessar, pode. Quem mais pode ter acesso? Autoridade tributária. Se não tiver a justificativa aceita de recusa, né? Então, são 3 pessoas, a priori. Requerente, qualquer pessoa por determinação judicial, e a autoridade tributária por uma recusa de justificativo, né? E o requerente também pode autorizar previamente qualquer órgão com pertinência ao documento ter acesso a ele. Mas enfim, galera, essa que foi a alteração no RTD. Se mudou um pouco a finalidade dele, ele está muito similar ao registro de imóveis quanto aos gravames lá registrados, quanto aos bens móveis. A lei dividiu um pouco mais didaticamente a questão do registro publicitário para fins perante terceiro e o registro público com fins mais privativos para conservação de documento. E trouxe nessa distinção, nessa assimilação ao registro de imóveis, a questão do registro de constrições e gravames judiciais e administrativos. Mas enfim, pessoal, é isso aí. Mas para finalizar, e questão do prazo também, em 2024 muda. Mas é isso aí, galera. Finalizamos aqui a RTD e agora vamos partir para a RI. Tamo junto, valeu, um bom dia, boa tarde, boa noite.